Boa noite a todos. Primeiro eu quero pedir desculpas, mas foi independente da minha vontade. Eu saí da Tijuca, como eu não moro mais no Rio, eu perdi contato com os transportes, qual é o ônibus que serve, qual que não serve. Eu fiz uma bobagem enorme. Eu estava na Tijuca, em vez de lembrar, não lembrei que havia ônibus direto para Jacarepaguá. Fiz a volta ao mundo. Por falar em volta ao mundo, eu estou chegando de uma viagem que eu fiz a alguns lugares fora do Brasil. Muito. E me chamou muita atenção um lugar que eu fui, uma cidade na Polônia, que se chama Częstochowa. É um santuário chamado Jasna Góra, que é o santuário da Virgem Negra. E havia uma multidão lá, gente, que eu nunca vi igual, nem em Aparecida. A Polônia é um país super católico, não é? Inclusive João Paulo, foi todo dia João Paulo, João Paulo, João Paulo, João Paulo. Mas nesse santuário havia uma multidão, mas uma coisa incrível. E eu nunca tinha visto nada igual. E isso me trouxe muita reflexão. O que aquelas pessoas iam fazer lá? Que nós fomos, eu fui como turista para conhecer, para ver e tal. Mas havia, inclusive eu encontrei romarias de Santa Catarina, do Paraná, pessoas de Santa Catarina e do Paraná que vão lá. O que as pessoas vão fazer lá? O que os católicos, no caso, católicos, vão fazer nesse santuário? E isso me levou a uma palavra: fé. Fé. É a fé que leva essas pessoas a esse lugar. E o que é fé? A partir daí, podemos refletir sobre a fé humana, a fé divina. O Herculano Pires, no livro O Homem Novo, ele diz que o homem que tem fé em si mesmo é a fé humana. É como se fosse um peixe de águas profundas, que conhece perfeitamente o mar, mas que nunca viu o sol. Já a fé divina, isto é, a fé que nós depositamos em alguém, em outra pessoa, ou em outro ser, ou em muitos seres. A fé divina é diferente. Vamos guardar um pouco isso e vou contar para vocês uma outra passagem dessa minha viagem. Eu cheguei num lugar que se chama República Tcheca, na Boêmia, e era feriado nacional. Você foi em lugares diferentes. Foi, claro, eu sou diferente, você não sabe. Era feriado nacional. E o feriado nacional existia em honra a um homem chamado Jan Hus. No dia. E foi muito interessante, porque a guia da excursão começou a dizer que tinha sido Jan Hus, e eu e a minha amiga que tinha viajado comigo complementávamos o que ela estava dizendo. Até que nós não aguentamos e dissemos para ela: Jan Hus é uma das reencarnações de Allan Kardec.
Então aí estão os dois extremos do que nós podemos chamar de fé. Porque Jean Hus, na Boêmia, 100 anos antes de Lutero, já tinha fé raciocinada. Tanto tinha que se insurgiu contra a igreja daquela época, a igreja católica predominante, porque ele era reitor da Universidade da Boêmia e ele não suportou mais. E ele morreu queimado, né, por heresia e tal. E é o nosso querido Allan Kardec, Jean Hus. Então nós já estamos vendo o que é a fé cega e a fé raciocinada. E é esse mesmo Jean Hus que volta como Allan Kardec e volta como Hippolyte Léon de Luisard Rivail e volta para nos mostrar bem claramente o que é essa fé raciocinada. A fé cega é aquela fé que a gente vê das pessoas que acreditam firmemente e cumprem todos os dogmas, todos os rituais, achando que vai haver um milagre na sua vida. Sempre haverá um milagre, sempre há a busca do milagre. Então aquelas pessoas, aquela multidão que estava lá no santuário Jasnagora, elas estavam lá em busca de milagre. Nós, quando íamos, que eu acho que agora a gente não vai mais, né? Quando nós íamos a Aparecida do Norte, ou a São Jorge, ou Santo Antônio, sempre pedindo alguma coisa de fora para dentro. A partir da codificação do Espiritismo, nós aprendemos o que é a fé raciocinada. Nós chegamos à conclusão que existe uma força superior a que damos o nome de Deus, que é o princípio de todas as coisas. Nós aprendemos na doutrina espírita que a nossa vida está em nós, está nas nossas mãos. E que quando Jesus disse que a fé remove montanhas, na verdade ele estava dizendo que nós, para que possamos alcançar esse estado de fé, temos que nos reformular. Temos que afastar as montanhas que estão em nós. Todas as vezes que Jesus curava, o que ele dizia para a pessoa? Vá e não peques mais. Não era assim? Colocava na mão da pessoa, já mostrando para ela que o milagre não existe. Ele curava e se aquela pessoa não se transformava, voltava a ter a doença que tinha antes. Então, meus amigos, esses dois exemplos que eu dei foram muito claros para mim da fé que nós temos em que vai haver um milagre. E essa fé, neste tipo de fé, nós sempre estamos à procura de onde colocar a nossa fé. Muitas vezes eu tenho que confessar que não me agradava um monte de gente que ia lá ver o Chico Xavier.
Um monte de gente que ainda vai lá em Sacramento, um monte de gente que agora transferiu para Divaldo Franco por causa da Joana de Ângeles, um monte de gente que vai atrás de milagre, atrás de conseguir algo de fora para dentro. Não é isso que a doutrina espírita nos traz. A doutrina espírita nos mostra que se queremos ser felizes, nós temos que construir a nossa felicidade. A receita do bolo nós já temos. Se chama Evangelho. Está tudo lá. Quando Jesus disse assim, que brilhe a vossa luz, será que a gente já parou para pensar nessa simples frase? Ué, se ele mandou brilhar a minha luz, é porque eu tenho luz. Que luz é essa? A física quântica está chegando lá. Eu tenho luz, porque na verdade eu sou energia, mas só que eu ainda sou uma energia densa. O meu corpo físico é energia ainda densa. O meu corpo espiritual ainda está muito denso. Como é que eu posso melhorar isso? Primeiro, tendo fé. Fé em Deus. Tendo a convicção de que há um ser superior que me criou. E criou tudo e todos. Tendo convicção que Ele é extremamente bom, paciente conosco. E que Ele mandou o seu Filho dileto, como nós também somos filhos diletos de Deus, mas aquele que já percorreu mais o caminho e veio nos dar as lições para que nós acelerássemos o nosso processo evolutivo. Na verdade, nós não temos de condenar as pessoas que jogam flor no mar querendo a cura, ou que acendem vela na igreja, ou que vão à missa e comungam catolicamente, ou vão para os centros, como é que chama, evangélicos. Não! Cada um está no seu próprio momento evolutivo. Nós já estivemos também. Quando Deus nos criou, logo a seguir, nós passamos a adorar pedras. É a chamada litolatria. A seguir, nos dedicamos a endeusar vegetais. Os gauleses, os celtas, por exemplo, eles adoravam carvalho. A bétula também. Eram plantas, eram deuses para eles. Depois, passada essa fase, nós que aqui estamos, passamos para os animais. E naquelas reencarnações, talvez tivemos no Egito, na Pérsia, na Índia, adoravam os animais. No Egito, o escaravelho, o boi, todos nós aprendemos aquele boi apis, né? Mais amadurecidos, mais evoluídos, chegamos ao que é chamado de antropolatria, isto é, passamos a adorar quem tinha a nossa forma. E aí foram os deuses, né? Os deuses da Grécia, os deuses romanos. Na Grécia, em Atenas, quando Paulo de Tarso esteve lá, ele viu um pedestal sem forma em cima, nenhuma forma, só um pedestal.
escrito assim: ao Deus desconhecido. Havia milhares de deuses, mas já havia uma certa impressão de que, na verdade, havia um Deus acima de todos esses. E nós caminhamos para isso. Só que criamos Deus à nossa imagem. E como está na Bíblia, dizendo que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós torcemos a coisa e passamos a achar que Deus era um homem. Quem teve a oportunidade de ir a Roma, no Vaticano, na Capela Sistina, vai ver a pintura de Michelangelo lá no teto, um velho barbudo esticando o braço, dando vida a Adão. Deus, para nós, passou a ter uma forma física. E a grande evolução, todos nós que estamos aqui, é chegarmos a esse ponto em que estamos. Quando Kardec pergunta que é Deus, olhem só, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E os espíritos responderam para Kardec: causa primeira ou primária de todas as coisas. É nesse Deus que nós temos que chegar. É nesse Deus que criou tudo e todos, mas que não tem a nossa forma limitada. Nós, como eu disse antes, somos ainda espíritos densos, mas estamos caminhando, estamos evoluindo. Olha quantos degraus nós já subimos. E aquelas pessoas que estavam lá naquele santuário em que eu fui, também vão evoluir. Vai chegar o dia que para elas já não vai bastar mais o tipo de adoração que elas têm, que elas fazem, que elas praticam. Mas é importante também a gente se tranquilizar, se por acaso, ainda quando a gente sai do passe, ainda faz o sinal da cruz. Tem gente que ainda faz, não é? Tem gente que ainda tem a ceia de Leonardo da Vinci lá na sua sala, né? A ceia, a última ceia do Cristo. Ou tem uma imagem de santo em casa. Eu tenho uma amiga que tem tudo. Tem cabala. Como é cabala? Não, como é que chama aquilo redondo assim? Hã? Ah, mandala. Ah, mandala. Sabe, tem isso, tem aquilo. Tudo bem. Nós não evoluímos aos saltos. Nós evoluímos passo a passo. Deu para falar tudo que eu queria falar em menos de meia hora. Kardec disse assim, ó gente, a fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. E o Cairbar Schutel, que é uma outra figura espírita, que hoje em dia quase ninguém fala dele, que foi muito importante, o Cairbar diz assim, ó, o homem religioso não é o escravo do culto que repete maquinalmente as orações do breviário, mas sim o que estuda e compreende as revelações que lhe são transmitidas. Isso é a doutrina espírita. Quantas revelações ela nos traz no dia a dia da casa espírita. Quantas vezes
nós somos beneficiados pelos nossos amigos espirituais e nem percebemos. Quantas vezes eu não me aprofundo na doutrina espírita porque eu estou só ligada no fenômeno. E aí eu não evoluo. Porque o fenômeno, ele é importantíssimo. Muito importante. Foi através dele que nós tivemos a doutrina espírita. Mas ele é para nos sacudir e nos mostrar, existe um mundo muito maior do que esse mundinho que vocês estão vivendo. Vamos abrir nossas fronteiras, vamos eliminar todos esses ritos que não nos levam a nada. Vamos pensar. Se Deus nos deu pensamento, é para ele ser utilizado e não ficar com lodo, musgo, de parado. Para a gente pensar um pouco sobre isso, eu transcrevi aqui o primeiro mandamento da lei de Deus que está lá na Bíblia. Vamos ouvir com atenção. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Gente, isso tem 4.500 anos, 3.500 anos, que apareceu para nós. Há 3.500 anos que nós recebemos a mensagem, não faz imagem não precisa nada disso. Está aqui. E aí Jesus, quando esteve entre nós, em João 4, 21 a 24, ele diz assim, quando ele está conversando com a samaritana, ele diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Jesus. Então, meus amigos, a mensagem que eu queria trazer hoje para vocês era: vamos estudar a doutrina espírita, vamos entender, vamos usar o nosso pensamento para refletir sobre toda essa grandeza que nos cerca, toda essa obra divina. E aí sim, nos sentirmos felizes, entendendo que somos criaturas de Deus a caminho da luz, a caminho do amor, a caminho da felicidade. Muita paz e muito obrigada pela paciência que tiveram em me esperar.